Olá pessoal, meu nome é Ubiratã de Souza Maia, sou advogado, registrado na OAB de Santa Catarina. Eu gostaria de repassar uma informação à sociedade brasileira que é importante nós informarmos devidamente o que está acontecendo sobre uma questão que envolve um PL de número 490. O PL 490 tem sido alvo de bastante desinformação de ONGs, de indígenas que muitas vezes não estão em Brasília, não sabem nem o motivo de estar lá, promovendo bagunça e arruaças, né? E o que ocorre? O PL 490, ele não vem a inviabilizar demarcações de terras indígenas. Isso é algo absolutamente falso, né? O PL 490, ele vem a trazer regramentos, regras para conter abusos de demarcações, muitas das vezes fora de qualquer legalidade, abusivas, e com isso acabam promovendo confrontos entre proprietários e indígenas e por aí vai, e também outros atores na questão. Então, nós temos a seguinte situação. O PL 490 ele vem a estabelecer um marco temporal. O marco temporal, que é a data de 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da nossa Constituição, ela vem a colocar que se existiam indígenas naquele período, naquele espaço, naquele lugar, vai ser uma terra indígena. Se não havia, não será uma terra indígena. E ainda abre a possibilidade para a questão do esbulho renitente, que são aqueles indígenas que foram expulsos à força e tudo mais. E, claro, isso tem que ser comprovado, né? Então, assim, o PL 490, ele não inviabiliza demarcações. Ele coloca regramentos. As demarcações podem continuar existindo, né? Mas deverão obedecer a um regramento. Por quê, gente? Porque o direito indígena, conforme está na Constituição, ele existe sim. Só que tem um porém, o direito indígena, ele não está acima do direito de propriedade. O direito de propriedade na Constituição Federal, ele é uma realidade. Então, se nós temos dois direitos com o mesmo patamar de constitucionalidade, é preciso chegar a um regramento, é preciso ter regras para que nenhum prevaleça sobre o outro. A justiça, o direito, ele não compreende a pendência do lado da balança para só um lado, ele compreende o equilíbrio da balança. Então, o seu direito indígena, ele é constitucional, o direito das terras é constitucional, o direito de propriedade também ele é constitucional. E essa é uma realidade, não é possível escapar dela. Então, se não é possível escapar dela, é possível chegar ao quê? Num equilíbrio. Como eu disse antes, a balança da justiça, ela não pode fazer assim nem assim. Ela tem que ficar assim. E isso é o nosso Estado democrático de direito, né? Mas, porém, também tem outras situações importantes que é bom colocar para o público, para a sociedade brasileira. A questão territorial indígena, veja, ela não vai, nesse PL 490, ela não vai obedecer só a questão do artigo 231, a chamada posse imemorial e tradicional. Não. Se nós tivermos dificuldades em que indígenas tenham terras, digamos, para sobreviver, será possível fazer com que eles tenham outros pedaços de chão, de terra, para que eles possam sobreviver também dignamente, né? E também nós temos aí, com isso, áreas adquiridas para os indígenas pelos meios admissíveis de adquirir essas áreas por meio da legislação atual. Nós vamos ter também a questão da indenização, não só das benfeitorias, mas das áreas, o valor real da terra. O valor real da terra é uma necessidade extrema. Faltava um regramento para isso. O PL 490 vem atender esse regramento,
né? A indenização da terra, a indenização do título da terra, né? Ele é importantíssimo, né? Não há, é injusto e não há necessidade de você só pagar as benfeitorias de boa fé, né? Numa eventual terra indígena. Você tem que pagar o valor real do título daquela terra. E esse valor real da terra é um dos pontos de conflito que envolve essa questão demarcatória, né? Então, com a indenização real do valor da terra, a gente chega ao fim de um conflito que pode perdurar anos, décadas até, né? Então, assim, esse regramento também existe no PL 490, que é importante tê-lo também. Só para colocar para a sociedade brasileira e também para os irmãos indígenas aí, que o projeto de lei, repito, ele não vai dificultar a demarcação, ele vai trazer regramentos, né? E para o direito de propriedade privado, ele vai trazer a possibilidade da indenização do título, né? E, consequentemente, do valor real da terra, né? Então, é disso que realmente se trata. Outra questão também bastante importante que a gente tem, né, no PL 490 é a questão do uso e da gestão das terras indígenas, né? O que esse PL propõe? Ele propõe que cabe às comunidades indígenas suas próprias formas de tomada de decisão e solução, né, dessa questão da gestão. Ora, se assim é possível, nós podemos entender que a gestão do território indígena pode ser feita o quê? Contratos de cooperação agrícola, contratos de cooperação de pecuária, enfim, né? E isso não pode ser confundido em nenhuma hipótese com arrendamento, porque o arrendamento você não permite o direito exclusivo dos índios de usufruir daquela terra no arrendamento. Agora, num contrato de cooperação agrícola, no contrato de cooperação pecuária, enfim, você permite que os índios sejam partícipes dessa economia, desse contrato, fazendo com que eles próprios ganhem com esse contrato economicamente. Então, não há nenhum problema nisso. Isso, inclusive, no meu entendimento como profissional da área, é dar vida ao usufruto exclusivo, né? É dar vida ao artigo 231, que está ali na Constituição. O artigo 231 não é só demarcação de terra, tem outros parágrafos ali que também precisam ser regulamentados. E o PL 490 vem a trazer luz sobre também esses outros assuntos que não só demarcação pelo meio do artigo 231, posse memorial ou posse tradicional, né? Então, você veja, claro que também gostaria que fosse algumas coisas melhoradas, né? Mas como é que você pode negar, por exemplo, uma atividade econômica para os índios em uma parceria bem feita, num contrato bem feito, onde eles também possam ser os usufrutuários desse contrato? Isso seria uma questão absurda, porque, veja, a Constituição ela é um diploma legal que abarca todos nós brasileiros. Você veja, na Constituição Federal existe o princípio da livre iniciativa, os valores do trabalho e da livre iniciativa. Os índios, como brasileiros que são também, possuem esse direito da livre iniciativa. Ora, eles podem empreender sem dúvida alguma. Então, assim, você veja, o artigo 27 do PL 490 coloca assim: é facultado o exercício de atividades econômicas em terras indígenas, desde que pela própria comunidade, evidente, é o princípio da livre iniciativa, admitida a cooperação e contratação de terceiros não indígenas. A realidade atual é que muitos indígenas hoje, e não é raro, tá? Não é raro eles possuírem cooperativas, por exemplo, cooperativas agrícolas, cooperativas de pecuária. Qual o problema em uma cooperativa indígena fazer um contrato com um terceiro para que a comunidade possa ser beneficiária de resultados econômicos? Não há nenhum problema nisso. Os contratos podem ser feitos sim, né? Como eu falei antes, o contrato ele pressupõe a questão da livre iniciativa, tem a chamada também autonomia da vontade das partes, né? Que elas podem realizar contratos, celebrar contratos, né?
Então, isso o PL, né, pessoal, o PL 490 também abarca essas boas notícias, essas boas novidades. Não tem nenhum problema nisto, né? Outra questão, depois eu vou sugerir, né, a questão do melhoramento do texto da lei, do texto do projeto de lei, né, em relação à questão do, deixa eu ver aqui, outra questão importante é a questão, do plantio de transgênicos em terras indígenas. O que nós temos no artigo 31 do PL 490? Nós temos a exclusão dos termos terras indígenas na questão do plantio de transgênicos em terras indígenas. Isso é ótimo. Por quê? Porque, veja, o transgênico no Brasil inteiro é uma realidade. Não há como escapar. Quem quer fazer soja não transgênica, que faça. Mas a grande verdade é que a soja OGM, ela é uma realidade, né? E ela já acontece. Não há como escapar disso também. Então, o que acontece? O artigo 1º da Lei 11.460, que é a atual lei em vigor, né, se aprovado o projeto de Lei 490, sai dos termos terras indígenas, né, e fica apenas unidades de conservação, ficam apenas os termos unidades de conservação, e também aparece lá no final, vírgula, exceto nas áreas de proteção ambiental, ou seja, será possível plantar transgênicos em terras indígenas, porque os transgênicos são uma realidade inevitável, não há como escapar da realidade. Tratam os índios como se fossem, os índios que querem trabalhar e empreender, tratam como se fossem pessoas marginais. Isso não pode mais acontecer, gente. Entendeu? O indígena hoje ele está muito incorporado à realidade da economia nacional. E outra questão bastante importante, os indígenas são vários graus de estágio de integração. Eu, por exemplo, estou totalmente integrado à sociedade brasileira e não vejo mal nenhum nisso. Não doeu. Entendeu? Agora, os indígenas que não querem, também essa vontade será respeitada, mas a vontade dos indígenas que desejam empreender, que desejam trabalhar nas mais diversas atividades econômicas, essa também tem que ser respeitada. Essa também tem que existir e ser respeitada. Então, é isso. Sobre as críticas ao projeto, eu tenho uma observação que gostaria que fosse levada em consideração, que é essa questão dos contratos, por exemplo, de comunidades indígenas e empreendedores ser registrados na FUNAI. Ora, isso aí é você restringir a autonomia dos próprios indígenas. Se eles celebram um contrato, eles são pessoas maiores de 18 anos, podem celebrar contratos. Por que tem que ser registrado na FUNAI? Tem que ser registrado num cartório, aí tudo bem. Mas na FUNAI, se ser registrado na FUNAI, você acaba criando um precedente de uma tutela que não existe essa necessidade dessa tutela, né? Então, essa é a crítica que eu faço, uma crítica construtiva, que se retire essa questão de registro na FUNAI. E é isso. Mas no todo ele ficou bem colocado, bem explicado. Repito, faz o equilíbrio da balança, né, da balança da justiça. E assim é isso. Eu estou aí disponível para maiores detalhes, mas assim, é possível a gente extrair boas coisas aí, especialmente para aquelas comunidades que desejam empreender. O projeto está razoável, existe a necessidade de uma modificação ou outra, mas não tanto assim na essência. O projeto está bom, como eu disse antes, e acredito que as comunidades indígenas, meu recado para as comunidades indígenas que desejam empreender, é um projeto razoável, não cai em desinformações de ONGs, tá? É um projeto bom, dá para trabalhar, a questão territorial está garantida e a questão econômica, finalmente nós teremos regras muito mais claras. Tá ok, pessoal? Então é isso, eu me alonguei, mas essa é a minha posição sobre o PL 490. É totalmente errado a baderna e a bagunça que está acontecendo em Brasília, totalmente errado. Eu acredito que a maioria do pessoal lá não leu, realmente não leu o projeto, e é muita militância, né, e pouca proposta de solução. E eu aqui estou, né, dando aí, expondo a minha imagem para dizer que o PL 490, ao contrário do que estão dizendo em Brasília, é um PL bom,
dá para trabalhar, uma modificação ou outra é possível, mas dá para trabalhar bem, especialmente aquelas comunidades indígenas que desejam empreender em suas terras. É isso, obrigado. Meu nome é Biratã de Souza Maia, advogado, e, enfim, obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Amém. Cooperativa, já caiu para mim. E foi, caiu para mim. E aí, quando eu vejo que ele está olhando para mim, boa tarde, eu, cacique. Essas danças que nós estamos apresentando é a dança de vitória, a dança que vai ser conquistado. Então nós estamos apresentando agora, pela última vez, estamos encerrando com essa dança. E eu me sinto honrado por ter feito isso, porque eu estou aqui em busca do meu objetivo. Então isso é o meu recado para dar e agradecimento aos demais apoiadores que estão nos apoiando, inclusive nossos senhores, como cantor Sérgio Reis, João Jesse, Bolsonaro, principalmente nosso presidente da República. Isso é a fala do meu tio cacique Chacauã. Isso aqui é a colheita do arroz aqui nos Baicari. Há pouco tempo, aliás, é a primeira colheita deles. Vocês podem ver, tecnologia de ponta. É uma nova realidade com esse governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa ideia começou com os índios parecis e agora nós estamos aqui na colheita de arroz. Toda a aldeia praticamente se tornando independente financeiramente, tendo alimentos. Isso aqui é uma verdadeira revolução. A gente só tem a agradecer ao presidente da FUNAI, ao presidente Jair Bolsonaro, porque essa parte aqui, por exemplo, já está caminhando toda para ser licenciada. Isso é uma revolução em termos de Brasil. Olá, patriotas, eu sou a Rúbia Betânia, sejam bem-vindos ao meu canal e às minhas redes sociais, como por exemplo o Facebook. Essa semana o presidente Bolsonaro esteve no Amazonas, entre as comunidades indígenas, que o recebeu com muita alegria, muita festa, contrariando as narrativas esquerdistas de que os índios brasileiros não têm apreço pelo presidente ou vice-versa. A cada semana a gente vê que o presidente mostra à nação e ao mundo que ele foi eleito para cuidar do povo, como tem feito, e os vídeos caseiros ou não mostram isso para quem quiser ver. O presidente, acompanhado de sua comitiva, inaugurou uma ponte vizinha ao maior depósito mundial de nióbio. Ponte essa pequena sim, mas de grande importância para a comunidade daquela região que ficava isolada sem ter apoio nem para socorrer os seus doentes. Mas agora a vida dessas pessoas vai ficar bem mais fácil. A construção de madeira tem 18 metros de comprimento e 6 de largura. Fica sobre o Igarapé Rodrigo e Cibele, no estado do Amazonas, no quilômetro 91 da BR-307, em São Gabriel da Cachoeira, dentro da terra indígena Balaio. Vale ressaltar que o Foice de São Paulo fez uma matéria dizendo que foi a ponte Iamirim, no quilômetro 85 distante, 6 quilômetros da ponte Rodrigo e Cibele, onde Bolsonaro esteve. E essa ponte, Iamirim, foi inaugurada em 2 de março, em uma cerimônia que contou até com a presença de generais, entre os quais o comandante militar da Amazônia. Inclusive o site se retratou, mas outros veículos de descomunicação não corrigiram seu erro, como por exemplo o site do PT. Mas o que esperar, não é? A ponte foi construída pelo Exército em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, e os indígenas ficaram muito agradecidos ao presidente por ter lembrado deles, como você vai ver no vídeo a seguir.
Bolsonaro foi presenteado com cocar, ouviu a população daquele local, como sempre faz, porque ele gosta mesmo de ouvir o povo, de estar no meio do povo. Prestigiou as danças, músicas, instrumentos que em dado momento do encontro fizeram as suas apresentações culturais e falou que o índio é um ser humano igual a nós e que não é do interesse deles ficarem isolados, mas sim integrados à sociedade, porque há interesses de organizações estrangeiras, internacionais, em limitar a condição de vida dos indígenas. Peço que você deixe aí o seu apoio ao canal, deixando o seu like e seu comentário, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo e se inscreva também nesse canal, tá bom? Vamos ao vídeo agora. Senhor, manda internet para nossa comunidade, que a gente está sem internet, comunicação. aqui. Sem comunicação. Vamos lá pro nosso ministro Fábio Faria. Que lugar que ele tem? Aqui perto? Aqui perto, 6 quilômetros. O Menezes, anota aí, Missão Menezes. Me lembrar para falar com o Fábio Faria para botar uma internet aqui. Pessoal, vocês entenderam aqui que o colega aí falou internet? E tem gente no Brasil ainda que acha que ninguém deve se aproximar deles. Deve deixá-los aqui. O celular para ter que estudamos para isso. É para isso que nós estudamos, para isso que a gente está querendo para os nossos alunos, que nós somos professora. Aí porque a gente só falar assim e ninguém mostra nada do que está acontecendo no Brasil, na realidade daqui, nós já conhecemos, falta conhecer lá por aí, né, pela fora, para poder ensinar para as crianças. Então, por isso nós precisamos internet para as crianças. Já tenho 60 anos, 30 anos de trabalho na escola no interior, então eu estou trabalhando agora aqui no Balaio, né? Como o presidente está presente, a gente pode até conversar com ele do que ver ele na televisão. Obrigada! O indígena não fala só português, não. Ele lembra, ele preserva a tradição dele, ele fala a língua dele própria. Então, sabe falar português, sabe falar a língua dele. Fala alguma coisa aí. Para mim, é minha língua. Eu tucano. Aí não é de tiapa, sana beta mungu tiapa munho. Mani a tocana ti ditacana durti. E você me viu, né? Na durti sempre realmente temos autonomia. Autonomia, não sei, mani durti, durti. Então eu falei porque nós temos autonomia, nós moramos nessa terra, nós preservamos essa terra, nós não precisamos que CMBio venha dizer para nós plantar árvore, não. Essa árvore, ele cresce por ele mesmo, então não precisa alguém vir ensinar a plantar árvore para nós não, preservar a natureza não. Nós somos os que preservam essa natureza. É isso que eu falei para o senhor, obrigado, o senhor lembrou de nós. Tem gente que vem para cá, estrangeiro, que fala inglês, passa por aqui. Passa, mas precisa de algum tradutor, então antes de ele vir para cá, manda ele aprender a falar português, que nós aprendemos também. Você sabe o que eles vêm fazer aqui? Só pesquisa. Só pesquisa, né? Pesquisa. Eles ficam coletando material. Coleta o nosso conhecimento, através do nosso conhecimento ele faz uma lei dizendo que ali é sagrado, aquilo lá é do índio, mas ele usa o nome do índio porque a gente não sabia nas épocas atrás, nós não sabíamos qual era o interesse deles, mas hoje em dia a gente sabe qual é a realidade que eles vieram fazer antes, mas agora nós crescemos, nós estudamos, como a professora falou, nós temos autonomia hoje em dia e o senhor veio escutar a gente. É isso que eu tenho para falar para o senhor. Essa ponte é importante para vocês? Muito importante, Vossa Excelência. Obrigado. Alguém teve o vírus do Covid? Nós tivemos sim, mas estamos curados, graças a Deus. O que você tomou para se curar? O nosso remédio caseiro. Sabe o nome? Saracura. Saracura? Tomaram várias coisas aqui. Alguém morreu na aldeia dele? São irmãos nossos. E tem gente que trata como se fosse alguém que tem que ser escondido em reserva. Não quer deixar que eles evoluam. Não quer deixar que eles plantem na sua terra. Que explore, que garimpe.
que construa uma pequena central hidrelétrica, que receba internet. Querem que continue como? Em alguns pontos são mais evoluídos do que nós. Tem muito canalha no Brasil contra o tratamento precoce. E aqui eles tomam, né, chá de casca de árvore. Ali atrás e agora também, ninguém morreu de Covid aqui. Ninguém morreu de Covid. Eterno Pai, Senhor, nesse momento, Jesus, me abençoa a vida do teu servo, Jesus amado, e que o Senhor venha abençoar cada dia mais, Senhor, o grupo deles. Em nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço. Amém. Amém! Igual